Bom dia a todos, cá estamos nós em mais um Evangelho do Lar. Hoje, dia 13 de agosto, quinta-feira de 2020, e iniciamos assim, fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos mentores, com a espiritualidade amiga, que é sempre presente, que ela possa nos guiar nos ensinamentos de hoje, que possamos ter os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas para cada palavra que vai ser falada, para cada ensinamento hoje, que possam entrar realmente nos nossos corações, para que elas possam se tornar ações, vivências em nossa vida. Damos também as boas-vindas a todos os nossos amigos desencarnados que aqui se encontram hoje, aos nossos amigos encarnados que estarão presentes vendo os nossos vídeos e que assim possam se sentir também parte desse projeto, um projeto de crescimento espiritual, de luz, de união, de forças, para que nós, cada um no seu momento, cada um da sua forma, possa encontrar dentro de si a porta aberta para o seu crescimento, para o encontro de si mesmo. E assim, pedimos também à espiritualidade amiga que possa fluidificar as nossas águas, para quem as trouxe, para que cada gota dessa água possa ser um remédio para o nosso corpo físico e para nosso espírito, para que nós possamos cada dia mais estarmos mais fortes para a conquista do nosso objetivo maior que todos trouxemos para essa encarnação. E assim pedimos autorização para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar do dia de hoje. E que assim seja. Começamos então com a leitura do livro, da nossa mensagem Bom Dia Amigo. Hoje, no dia 13 de agosto, a mensagem é o otimismo de que precisamos. E diz assim: o otimismo pode ser uma atitude perante a vida de que tudo vai dar certo, apesar das palavras em contrário e até mesmo de alguns fatos em contrário. Esta atitude não resiste à derrota impingida pelas circunstâncias. O otimismo pode ser uma ingenuidade marcada por uma permanente perspectiva rósea da vida. Esta visão não dura uma noite de insônia, por causa de algo que devia acontecer, mas não aconteceu. O otimismo pode ser uma esperança inabalável, alimentada por uma convicção que vem de um relacionamento com o Deus vivo, que envia pessoas ao encontro das outras para fortalecê-las e transformá-las. Quando há uma forma de esperança, o otimismo enxerga longe, distância que poucos alcançam. O otimismo da esperança não se alimenta de resultados imediatos. Ele não olha sequer para si, seja para suas limitações, seja para seus interesses. Ele tem uma missão e vai realizá-la. Ele é dos que prosseguem para o alvo que lhe foi proposto. É este otimismo, cheio de esperança, que leva um empresário a ver uma oportunidade onde muitos veem um problema e a percorrer um caminho que descortina a fachada de uma grande empresa, fundada pequena por ele. É este otimismo que leva um professor a acreditar que um dos seus alunos um dia vai ser melhor do que ele. Este é o otimismo dos realizadores. É deste otimismo de que precisamos. E terminando com a frase do Salmo 39, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. E com essa mensagem, então, iniciamos com o capítulo 2, o meu reino não é desse mundo, com a palavra Má, da leitura da Realeza de Jesus. Então tá, bom dia a todos. Nós estamos no capítulo 2, para quem não viu o vídeo anterior, que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. E já foi lido no vídeo anterior A Vida Futura, e agora vamos ler o segundo, A Realeza de Jesus.
O reino de Jesus não é deste mundo. Isto é o que todos entendem. Mas sobre a terra, ele não será também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal. Ele é dado, por consenso unânime, aos que, segundo sua inteligência, se colocam em primeiro plano numa ordem de ideias que dominem o seu século e influenciam o progresso da humanidade. E neste sentido que se diz, o reino ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Esta realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem normalmente uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados? Ela é imperecível, desculpa, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto as outras, e às vezes amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida, mas a realeza moral continua a governar, principalmente depois da morte. Neste aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi com razão, então, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Vamos falar um pouquinho sobre esse parágrafo? Sim, é maravilhoso, principalmente para mim a frase mais clara é quando ele diz sobre a realeza moral, né? Que ele diz: a realeza terrestre acaba com a vida, que é tudo que nós conhecemos, né? De poder, de materialismo, de coisas que aqui reinam, né? A realeza moral governará ainda e sobretudo depois da morte. Então, essa é a que nós buscamos, é isso que Jesus quer dizer: no reino de Jesus não é deste mundo, o reino dele não é deste mundo. E ele não tem tempo, é atemporal. Então, eu acho que isso, para mim, é a coisa que mais me marca, no sentido de é um amor tão divino, tão maravilhoso, uma coisa tão sublime, tão completa, que não tem tempo. Ele não nos diz, tu tens que conseguir agora, nesse momento. Não, é cada um no seu tempo. O importante é trabalhar na realeza moral, porque é ela que vai nos levar adiante. É ela que tem a resposta. Tudo aquilo que reina hoje no terreno passa, termina com a vida. E o quão importante é não nos esquecermos disso, né? Uhum. Voltar para o interior, né? E é essa coisa que não para de governar depois da morte, né? Ou seja, amplia toda aquela visão do espiritismo, da vida, né, futura, e de que aquilo que se constrói aqui também vai. Mas quando ele fala nesse texto, mas será que esse reino de Jesus não é também desse mundo, né? Num sentido de que suas ideias ainda hoje, né, nós estamos aqui falando delas. Né? Não é um reino desse mundo, como você falou, não é um reino de poder, um reino como nós ainda acreditamos, porque nós ainda acreditamos no poder, né? Ainda acreditamos na exterioridade, trabalhamos muito mais para a exterioridade do que para a interioridade. Mas pelo menos estamos buscando essa interioridade ainda, e é uma interioridade pautada no amor deixada por ele, né, há tantos séculos. Então, por isso que eu creio que esse questionamento, né, será que ele não é também então desse mundo, né? Porque deixa um guia, né, um guia para toda a existência, que é o crescimento dessa moral. E todo o evangelho ele vai ser pautado nessa moral ensinada por Jesus, né? Tem uma passagem aqui desse outro livro que eu uso também para o estudo que diz: ele era líder, mas de outra vida, onde o que conta acima de tudo é a benevolência, é a caridade, é o bem que fizemos e as lágrimas que enxugamos. Que crime, pois, praticara este homem? Nenhum.
mas ainda assim acabou condenado por Roma sobre a instigação dos sacerdotes hebreus a morrer na cruz depois de sofrer todas as crueldades e deboches a quem se sujeita um prisioneiro comum. Eu acho que na época eles viam ali Jesus como se fosse um rei do mundo deles, né? Por isso que ele diz rei, mas de outro mundo. Porque eles viram Jesus como uma ameaça, até na época ali, política, né? Como se quisesse, a nível, como a gente pensa que só existe o nível material, né? Como se quisesse tomar o lugar dos reis da época, né? Mas e por isso ele esclarecia que Jesus não é, o reino de Jesus não é deste mundo. Mas não fomos capazes de entender naquela época, né? Tudo isso. Mas quando ele vai ser julgado, né, que essa pergunta é feita, ela é feita até com sarcasmo, porque na verdade não se credenciava para. É porque imagina, nessa época da gente você ainda pune gente inocente, né? Imagina 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Então, ele se dizia rei. Então, na verdade, é como se eles vissem com sarcasmo. Que rei? Um caba pobre, né? Que estava ali no meio do nada, caminhando, pregando. E rei de que você é? Né? E como quem diz assim, que audácia é essa de você se dizer rei? Aí ele pega e diz, né, as coisas de Jesus, né? Eu sou o rei, mas meu reino não é desse mundo, né? Tome na cara, que na verdade naquela época não era nem tome na cara, porque quem é que ia entender que danado Jesus estava dizendo, né? É louco, esse louco ainda, além de não saber o que é um rei, né? Além de achar que é um rei, ainda diz que o reino dele não é desse mundo. É de que mundo, né? Então, essa é a alienação, né? Que a gente ainda vive essa alienação. O que mais me assusta é que tudo que eu vejo do tempo de Jesus, a gente ainda vive de uma certa forma. E aí você vê essa realeza dele, ela, para alguns apóstolos, eles até acreditavam, né? Você via alguma postura de Judas, ainda acreditava que ele podia usar o poder, que podia usar, que aquela não era a forma, né? Julgava. Mas Jesus foi muito julgado. Muito, porque ele foi julgado pelos apóstolos, ele foi julgado pela sociedade, porque o pensamento dele era completamente diferente. Ele entrava numa cidade para ajudar as pessoas e ele era completamente, vamos dizer, no nosso sentido hoje, maltratado ou não considerado, coisa que o nosso ego hoje não suporta. E os apóstolos ficavam, e aí, mestre, ou como quem diz, a gente vai fazer isso, a gente vai, né, continuar. E aí ele olhava para os apóstolos e dizia, vocês começam a fazer o trabalho primeiramente dentro de vocês. Né? Então, veja, imagina se no nosso tempo um cara desse não consegue alcançar, né? A mensagem de verdade ainda não a consegue alcançar. Imagina naquele tempo, né? Então, ele viveu muito isso, só que existiam, né, alguns espíritos encarnados que conseguiam, né, que, aliás, é um plano espiritual maravilhoso, né? A gente sabe que na hora que ele nasce, né, tá tudo preparado, tá tudo pronto, né? Já tinham todo um terreno para que aquilo ali acontecesse, mas não é fácil, né? Já tinha João Batista, né? Já tinha tudo. Então, veja, é uma coisa toda programada, mas veja, até os dias de hoje, a gente não consegue sentir essa realeza de Jesus ainda, né? Eu queria só falar uma frase aqui também que me veio aos olhos agora, que diz: essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem normalmente uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. E aí nós podemos, inclusive, levar para a nossa vida quantas coisas de
mérito pessoal realmente, inclusive pelos nossos antepassados, que, né, nós exaltamos, né, que dizemos, olha só, puxa, as nossas, ao menos na minha família, imigração, né, europeia, estavam sofrendo na Europa, foram ao Brasil, desbravaram o mundo, quanto mérito pessoal se teve, né, no poder fazer esse novo mundo, enquanto muitas famílias, né, que nascem com essas vicissitudes, pessoas que não, trazendo bem para o material, né, eu estou fazendo uma comparação bem com o material, que perdem, né, essas fortunas às vezes são amaldiçoadas, porque na verdade um mérito pessoal de crescimento pessoal não se tem, né? Inclusive pessoas que tiveram esse mérito pessoal, os antepassados construíram fortunas e daqui a pouco novas gerações não entendem ou não dão valor a esse mérito pessoal, não dão valor a essa vivência que muitos antepassados, inclusive, passaram, né, de crescimento e que simplesmente nós jogamos fora. Então, a nossa obrigação moral de, inclusive, respeitarmos e honrarmos, né, as gerações que passaram por todos os méritos que eles levaram nas suas vidas, certos ou errados, para nos trazerem até aqui também, e de honrarmos, né, tudo que se passou e de dizermos, estamos aqui hoje, então, ao menos é o nosso dever trabalharmos dentro de nós para fazermos com que todas as vidas que passaram, inclusive a de Jesus, né, tenham valido a pena. Então, é realmente fazer com que esse reino seja desse mundo dentro de nós. Sabemos que ele é imortal, né? Sabemos que é um reino imperecível e que ele comece dentro de nós para daí continuarmos a semearmos, né, por muitos e muitos outros anos. E eu acho que ele quer falar também da realeza dentro de nós, sabe? O self. Exato. É a pessoa que consegue viver, porque quando ele fala assim, num tempo, né, quem é tido rei é aquele que movimenta, né, que ele faz algo novo, que ele deixa um legado, né? E aí, ou seja, essas pessoas que deixam um legado, né, algum tipo de transformação proporcionaram, e todos nós podemos fazer esse processo, né? Jesus disse que a gente podia fazer aquilo que ele fez e muito mais. Isso dando uma perspectiva do crescimento espiritual durante a nossa jornada, né? Que será longa, mas sempre ascendendo, né? Dentro de cada um o poder que existe de crescimento a partir do moral. O grande problema é que a gente não tem ainda a maturidade, né? Então a gente só direciona para o crescimento material. Né? A gente ainda está ganhando a consciência para poder fazer o direcionamento para o outro nível, né? Um nível moral de crescimento. Eu acho que eu tenho uma frasezinha aqui que eu acho que resume talvez o que queria dizer essa realeza. Meu reino, ou seja, sou rei. A palavra rei não tinha o sentido de monarca coroado que governa um povo. Ela tinha... quando Jesus confessou o rei, isto é, líder, o condutor do povo, não para a vida limitada deste mundo, mas para a vida após desencarnamos, para a vida no outro mundo. Né? Então, vai muito mais além do que a gente entende como rei, realeza, né? Realmente é somente a parte moral, seria um líder moral, né? Um líder que nos ajudaria no crescimento, que nos ajuda até hoje, né? No crescimento, no nosso crescimento moral. E é o líder do planeta todo, né? Não é qualquer líder. Nem sabemos o que é, né? Ser líder. A inspiração de ser líder seria Jesus mesmo, né? Exato, né? Que liderar o crescimento, dos líderes. O que é ser líder, né? A liderança verdadeira é guiar as pessoas para a luz, né? A liderança verdadeira
E as né? pessoas para a luz, exatamente. Que a gente não realmente não entende ainda. É isso que é a grande dificuldade é somente isso, a gente vê tudo errado, né? Acredita que o líder é a pessoa que tem força, que grita, que bota tudo. Pô, Hitler é um baita líder, meu irmão. Né? Então, mas que tipo de liderança, né? Uma liderança equivocada, uma liderança que porta a dor. Né? Então, a liderança verdadeira, que liderança é? É. Né? Inclusive é uma ótima pergunta para nos fazermos, né? Que tipo de líder eu sigo? Que tipo de líder eu sou? Era a minha segunda. Que tipo de líder eu sou? Né? Que tipo de liderança que me chama atenção? Que tipo de líder? Porque a gente transfere ao outro aquilo que nós somos, né? Então, muitas vezes, aquele a quem admiramos, aquele a quem Uhum. né, olhamos, é aquele que nós somos. Então, olhando, se nós não formos capazes, nesse primeiro momento, de olharmos para dentro, para descobrirmos que líderes nós somos, que líder eu sou, olha para fora e olha quais são as pessoas, né, de liderança que eu admiro, quem são elas, que valores elas têm, será Sim. que são esses valores que realmente são os valores importantes? E aí, naquele momento, olhar para si, porque nós somos líderes, inclusive, dentro de casa, né? Com nós mesmos, absolutamente, mas às vezes é tão difícil olhar ou sermos líderes de nós mesmos. Como é que nós lideramos o nosso processo? Estamos tão focados no fora, né? É muito difícil olhar para dentro, ok. Então, pensando na liderança pequena dentro de casa, né? Que tipo de liderança eu exerço? Como Todo é mundo. que eu sou? Como é que eu faço o meu dia a dia? Como é que eu chego no final do meu dia? Eu chego no final do meu dia cansado, triste, estressado, com raiva, né? Com remorso, com anseios. Então, talvez essa liderança deva ser realmente revista, porque Jesus, independente das coisas na qual ele vinha, como foi bem dito por vocês antes, né, que os apóstolos o julgavam, ou que às vezes o incitava, dizia, mas mestre, tu não vais responder essa pessoa que te disse assim, ou que te fez mal, ou que te cuspiu na cara, e ele dizia, vocês não aprenderam nada, né? Não é isso, eu não estou aqui para debater com isso, eu estou aqui para dar um momento àqueles que houverem ouvidos para ouvir que ouçam, né? Então, como é que eu chego no fim do dia? E isso vai dar muito pano para manga, digamos assim, para nós refletirmos sobre que tipo de líderes nós somos e fazermos um trabalho em nós mesmos, né? Porque aqueles que estão fora, a gente tem que respeitar, talvez não estejam no momento de ouvir aquilo que nós queremos para nós, e é ok. O importante é que no fim do dia nós estejamos, né, como Jesus, tranquilos que estamos seguindo o caminho certo, que estamos fazendo as escolhas morais certas, e que a partir desse momento, ao invés de admirarmos os líderes que estão lá fora, comecemos a admirar o líder que está dentro de nós e que podemos, pouco a pouco, nos tornarmos, né? A grande pergunta é, né? Será que não estamos tentando só ser líder da vida dos demais, né? Do marido, da mãe, do pai, dos filhos, e não estamos sendo líderes da nossa própria vida, né? Essa é uma grande pergunta que talvez poucas vezes tenhamos feito na vida, né? A quem estamos liderando a vida de quem? A nossa própria ou a vida dos demais? Né? Que poder temos sobre a vida dos demais? Nenhum, sobre a nossa própria toda. Tentando, né? Mas isso é muito importante também no sentido de que eu não posso liderar a minha vida se eu não tenho segurança. Exato. Então, eu não posso liderar a minha vida se eu escuto os outros, né? Os medos dos outros, as opiniões, as crenças. Imagina se Jesus fosse escutar as crenças daquele povo, né? Mudava de opinião a cada 2 dias, sim. Mesma crença dos apóstolos. Então, eu acho que é bem isso que é a ampliação da consciência, né? A pessoa ela começa a ter uma segurança a um ponto de que aquilo que vem de fora não abala, porque ela tem uma certeza interior daquilo que segue. Né? E a gente não pode ser líder enquanto está seguindo, né, o equívoco dos outros, que é baseado nos medos.
Então é muito complicado porque, na verdade, nós somos muito inseguros e queremos que alguém nos diga o que fazer, que alguém nos diga o que seguir, que alguém nos diga, né? Quando, na verdade, Jesus já disse há muito tempo, né? Siga o amor que tem dentro de você. Já foi dito há muito tempo e a gente continua tentando seguir o exterior, né? E continua perdido. Porque é o amor que deveria liderar todas as nossas decisões, né? Só a gente ainda não sabe escutar. Porque o amor é a grande energia que te vincula com a intuição, né? É importante lembrar que a gente isso não quer dizer que a gente não vai errar, né? Porque a gente vai errar e muito é aceitar, porque o verdadeiro amor aceita, né? Aceita, inclusive, quem nós somos, do jeito que nós somos. Mas o que é errar, sabe? Exato, com a sua complexidade. Eu digo porque muitas pessoas olham e dizem, eu não sou capaz, porque eu não vou ser como Jesus, né? Ou se colocam com cobrança ou culpa e dizer, é ok, né? É ok, nós estamos num caminho e esse caminho é simplesmente se nós já olharmos para dentro e começarmos a encontrarmos a nós mesmos, puxa, quanto caminho já percorremos, Isso né? é. Porque, na verdade, o certo e errado, ele não existe, né? A gente tem que entender que a gente tem um aprendizado a seguir. Que a gente, dentro da nosso tamanho, dentro da nossa misura, não vai, a gente vai ter que crescer. Então, não é que os erros fazem parte da jornada. Não tem certo e errado, né? Eu vou fazer uma escolha e vou aprender com aquela escolha. A Joana fala muito, né, que o sofrimento é um método pedagógico do planeta Terra, porque o cérebro ele aprende por tentativa e acerto, tentativa e erro. Então você vai ter que, você erra e depois se adapta. Eu não gosto da Joana, que eu fico meio pé, né? Eu digo, mas tô me sentindo um ratinho de laboratório, cara. Vai pra lá, que merda, isso mesmo, né? Porque você vai, erra e vai. Pô, mas né? Ela vai dizer exatamente que é igual quando você faz os testes com os ratinhos. Eles vão, tomam um choque, aí depois não vão mais, né? E a gente, então, por quê? Por que que antes você ia e tomava um choque ali? Não é por nada. É porque você ainda não sabia, pô. Só que a gente, depois que se meteu a inteligente, não aceita que, na verdade, essa inteligência é completamente limitada para outros campos, né? Completamente. Ainda. É isso aí. Quem é que vai fazer a oração, então, para fecharmos? Alguém gostaria de terminar, falar mais alguma coisa? Posso fazer a oração de fechamento? Obrigada, Mar. Quem tiver a sua água, tenha ela em mãos para a gente terminar de fluidificar, nós não, os espíritos elevados, fluidificar a nossa água, colocando aqueles aditivos que precisamos para justamente ter força para levar a nossa vida, aprender, cair, levantar, sem perder força, sem perder esperança, acima de tudo. E que o nosso líder seja sempre Jesus, por mais longe que a gente ache que ele esteja da gente. Vamos vislumbrar que em muitas ou poucas encarnações estaremos ao lado dele, ensinando, aprendendo continuamente. E também seremos um líder do bem, um líder do amor, né? E fiquemos atentos também a quem são os nossos líderes de hoje, né? Será que esse líder está nos inspirando ao amor, à paz? Ou será que esse líder está nos inspirando à guerra? Né? E ainda estamos muito presos no passado e não nos damos conta. Vamos pensar nisso. E com todo esse amor, pedimos aos espíritos que estão aqui hoje presentes que fluidifiquem a nossa água, que fluidifiquem o nosso coração, que fluidifiquem toda a nossa família, a nossa casa, o nosso caminho, os nossos sentimentos, os nossos amigos e inimigos. Vamos perdoando a nós mesmos e perdoando aos nossos inimigos,
as pessoas que nos feriram, as pessoas que nos ferem. Muitas vezes somos nós mesmos que nos ferimos. Então começamos com amor próprio, com auto-perdão. Muito obrigada a todos os que vieram, a todos os que vão assistir os nossos vídeos. Pedimos uma chuva de bênção para todos nós. Que tenhamos uma ótima semana, que assim seja. Que assim seja.